Muito bom dia, minha gente querida. Graça e paz de Jesus. Eu espero que você esteja começando já a sua manhã, pleno da graça de Cristo, confiante das bênçãos do Senhor sobre você. Afinal de contas, nós desfrutamos da graça e da misericórdia do Senhor, que nos recebe de maneira tão amorosa. Hoje, o meu coração está cheio de alegria por várias razões. Uma delas, nossa equipe missionária, que foi lá para o Vale de Jequitinhonha, embarca hoje de volta. Fizeram um trabalho excepcional. Eu fico muito grato a Deus por ver que nós temos esse povo de coração generoso, sabe? Ano passado, quando nós comemoramos o aniversário da nossa igreja, no mês de dezembro, nós cunhamos essa frase: uma igreja de coração e ação. Amar a Deus, amar ao próximo, servir a todos. E vê-los fazendo isso lá no Vale realmente enche o coração de alegria. E também porque nós tivemos aqui no acampamento Abecar o nosso final de semana de acampamento para crianças. Se a minha memória não me trai, acho que de 6 a 12 anos. E que bênção ver a garotada ali, quase 60 crianças juntas, aprendendo a palavra de Deus, brincando, rindo, tendo as refeições juntos. É um tempo realmente muito encorajador. E eu louvo a Deus e agradeço porque eu sei que isso é possível, porque você ora, você apoia, você encoraja. Hoje quero compartilhar com você brevemente o resumo do que vamos ministrar na Igreja Bíblica Brasileira. Hoje, se o Senhor permitir, eu ministro às 10 da manhã e às 18 horas. Antes de entrar logo aqui na mensagem que eu quero compartilhar com você, quero lembrar que na bios, aqui se você está vendo pelo Instagram, ou se você está vendo pelo Facebook ou pelo YouTube, nós vamos ter um link disponível. Você pode acessar tanto o meu site, para ver mensagens bíblicas, tem inclusive uma ferramenta de pesquisa. Você pode fazer parte do canal do WhatsApp, onde você vai receber regularmente atualizações, lembrando que não enche a memória do seu celular, porque são links. E também você pode assinar para receber um livro eletrônico gratuito sem custo algum. Então, se você desejar fazer uso dessas ferramentas, está à sua disposição, vai ser uma alegria servir você. Nosso tema: nós estamos tratando de Volta para o Futuro, usando como nossa ilustração o filme de Marty McFly e Dr. Brown, como eles viajavam no tempo. E hoje o título da mensagem é Navegando em Tempos Incertos. Todos nós vivemos em algum momento um tempo incerto. Um tempo de incertezas emocionais, às vezes espirituais, às vezes pessoais. E quando nós assistimos aquela história, nós vemos que acontece exatamente isso. Nesse episódio do primeiro filme, Marty McFly, apesar do DeLorean permitir que ele coloque a data para onde vai viajar, ele chega num tempo incerto, ele não tem certeza onde está. E o que ele faz? Ele olha à sua volta e vê que uma pessoa descarta o jornal do dia. Joga lá no lixo o jornal do dia. E ele não tem dúvida. Apanha o jornal e vê qual é a data em que ele se encontra. E ao fazer isso, ele passa a entender quais são os problemas do seu tempo e quais são as possíveis soluções para o seu tempo. E aqui é a grande analogia que nós temos. Para navegar em tempos incertos, nós precisamos de uma outra fonte de informação que não seja apenas os nossos sentimentos e as nossas próprias ideias. Um amigo meu costumava dizer o seguinte: Leandro, o peixe não encontra água. Tem que ver alguém de fora para dizer, olha onde você se encontra. No caso da história do filme, o Marty McFly encontra num jornal. Como alguém já disse, hoje talvez não fosse a melhor fonte de orientação, porque se as pessoas sabem como são feitas as salsichas e como são feitos os jornais, não leriam os jornais, não comeriam as salsichas. Mas permanece o fato: se precisamos de uma direção em tempos difíceis, incertos, a resposta não está apenas no nosso sentimento. Imagine ele tentando descobrir qual é a data, quais são os problemas e soluções, apenas a partir dos seus sentimentos. Nós precisamos de uma informação externa. É exatamente isso que o rei Salomão oferece ao seu filho, provavelmente o seu herdeiro Roboão. Ele escreve uma série de provérbios, ou seja, a palavra para a hora certa, para que seu filho saiba navegar em tempos incertos.
para que seu filho tenha essa fonte externa de orientação antes de tomar as suas decisões. Provérbios, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinamentos e no teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade ou fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas. Texto maravilhoso esse de Provérbios. E note o seguinte, que esse texto nos fala logo de saída de bênçãos, duas grandes bênçãos que, se você leu atentamente, você vai perceber que elas se destacam. Primeira bênção que nós vemos nesse texto é a bênção de uma qualidade de vida. Vou tratar um pouco mais sobre isso. E a segunda grande bênção é a bênção da paz, do shalom. Mas antes, deixa eu cumprimentar aqui. Ô Ana Rosa, obrigado pela mensagem, minha irmã. Bom dia, Deus te abençoe. Note que o texto diz assim, que se Roboão, presumindo que ele recebeu essa mensagem, seguisse a instrução de seu pai, isso prolongaria os seus dias. E a segunda parte da poesia diz assim, que os seus dias teriam paz. Mesmo o versículo diz isso. É interessante observar que prolongar o dia ali não significa apenas viver mais tempo, mais anos de vida. Porque alguém pode viver mais anos de vida miseravelmente. Na tradução grega desse versículo, da Septuaginta, há um paralelismo entre bios, a vida biológica, e a segunda parte, que é zoe, um tipo de qualidade de vida. Quando combinadas, quer dizer o seguinte, que se seguir essa instrução, ele vai ter mais qualidade de vida, não apenas mais quantidade de vida. A questão não é quantidade, é qualidade, é viver bem. E a segunda parte ainda do paralelismo poético diz assim que ele teria paz nos seus dias. A palavra para paz no hebraico é shalom. Até hoje, mesmo judeus seculares cumprimentam com shalom. Shalom, mas o que é isso? É uma tranquilidade, é uma segurança, é uma prosperidade, uma serenidade interior que nada nem ninguém pode perturbar. Mas note, qualidade de vida de fato e paz verdadeira, ninguém pode vender, trocar, doar ou comprar. São bênçãos que só podem vir das mãos de Deus. Ninguém pode ir no supermercado e falar, eu quero 3 quilos de paz hoje. Mesmo os mais ricos podem viver mentes perturbadas. Deus é o único que pode doar verdadeira qualidade de vida e verdadeira paz. Uma saudação aqui. Isaías, paz do Senhor sobre a sua vida também, meu querido. Então considere o seguinte, se nós queremos estes dois benefícios, paz e qualidade de vida, precisamos seguir a instrução que Salomão está transmitindo ao seu filho. Eu preciso correr um pouco aqui, senão não termino essa nossa conversa e aí entrego também toda a mensagem que ainda vou pregar hoje às 10 e às 18, se Deus quiser, e as suas orações são muito bem-vindas. Note então que para desfrutar desses dois benefícios, há uma concentração no versículo 5 e 6, que diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas. 3 palavras que se destacam nesse texto. Se nós fôssemos espremer como quem espreme uma fruta, são 3 palavras que se destacam. Confiar, coração e caminho. Confiar, coração e caminho. Confiar. A proposta que Salomão deixa claro para o seu filho é que ele não deveria ter apenas autoconfiança. Hoje se fala muito de autoconfiança, confia em você, confia em você. Consigo até entender isso. Mas a ênfase de Salomão, o homem mais sábio do mundo antigo, é você precisa de confiança no alto. Você precisa confiar em Deus. Confie em Deus. Todos sabemos, pelo menos coloquialmente, o que significa confiar. Porém,
no vocábulo hebraico e na tradição bíblica, há um sentido mais profundo, até eu diria imagético, pictoral. Porque aquele que confia seria alguém que, por exemplo, está totalmente rendido, como quando um general conquistava um soldado. E o soldado estava totalmente desarmado e disponível para viver ou morrer segundo a vontade do general. Confiar em Deus, no texto de Provérbios, é isso. Você se rende totalmente. Se Deus quiser que vivamos, viveremos. Se Deus não desejar que vivamos, não viveremos. Todavia, confiaremos no Senhor. E uma história que me vem à mente quando eu penso nesse texto é a história dos 3 amigos que foram jogados na fornalha de fogo. Lembra os amigos de Daniel? Eles se recusaram a se render às pressões da sociedade daquele tempo, adorarem os falsos deuses e disseram algo excepcional no livro de Daniel, capítulo 3, versículos 17 e 18. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Agora veja o próximo versículo. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Confiança total, para viver ou para morrer. Mas ficamos com Deus. Continuaremos confiando em Deus. Essa é a primeira palavra para navegar em tempos difíceis, incertos. Não recorremos apenas a um jornal. A fonte exterior é Deus, é a orientação de Deus. E também significativo que o texto diz confia no Senhor. Não diz apenas confia em Deus. No Antigo Testamento, quando nós temos essa transição entre Deus e Senhor, Senhor descreve, via de regra, Yahvé, que os judeus respeitosamente chamam de Adonai, meu Senhor. Daí a tradução Senhor na nossa Bíblia. Mas ele aproxima Deus, é um nome próprio que aproxima Deus de nós para dizer o seguinte: ele é o Deus da aliança, é o Deus que se relaciona conosco e que nos apresenta os parâmetros para melhor vivermos a vida. Confiar no Senhor é olhar e dizer: Senhor, quais são os seus parâmetros para viver a vida? Quais são as suas instruções? Eu aqui rendido vou seguir a sua orientação. Desculpe. Segunda palavra que emerge aqui do nosso texto, depois de confiar, é coração. Coração. Coração, na maioria das línguas, pode ser literal, o músculo guardado aqui no peito, o órgão aqui dentro, ou pode ser metafórico, uma figura de linguagem. Para nós, normalmente quando usamos a palavra coração, a metáfora descreve sentimentos, emoção, intuição. E embora na língua hebraica isso também seja possível, que o coração seja a sede das emoções, é mais do que isso. Então, nesse sentido, há um distanciamento. Porque na língua hebraica e no contexto do Antigo Testamento e também na tradição do Novo, que segue o Antigo, o coração é a sede da emoção, mas também é a sede do pensamento, é a sede também do entendimento, é até a sede da razão. Paulo, querido, bom dia, paz e saúde para você também. Vamos seguindo aqui. Veja só um exemplo que nos ajuda a entender isso. Em Gênesis 17, na Almeida Revista Corrigida, Abraão tem um encontro com o Senhor Deus. E Deus faz várias promessas de que ele seria pai, que Sara daria à luz um filho, que seria o seu herdeiro. E veja o que diz o texto. Então, caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho e conceberá Sara na idade de 90 anos. Ele disse consigo mesmo, como diz a Almeida atualizada. Ele disse no seu coração. Seria como falar: eu pensei cá com os meus botões. É um processo de reflexão, de análise, de pensamento. Então note que naquele texto, Abraão demonstra uma confiança, nesse momento, não total. Ele se prostra fisicamente, ele se rende fisicamente, mas dentro dele, nos pensamentos, no coração dele, ele riu. Ele disse: como é que isso pode acontecer? Então note que fica claro neste exemplo de Abraão, poderia citar outros, mas vou ficar com esse, que
Uma boa tradução, para entendermos melhor o que significa coração, seria a mente, os nossos pensamentos. E, portanto, não apenas a nossa emoção. O que é a emoção? A emoção não é o gatilho, pelo menos não deveria ser. A emoção não é, via de regra, o gatilho para a ação. A emoção deve ser o gatilho para a reflexão. Refletir, pensar. Nessa situação em que Deus está me dizendo algo, como disse Abrão, e os meus sentimentos estão me dizendo outra coisa, eu preciso agora harmonizar para confiar no Senhor de todo o meu coração. Eu vou decidir não ouvir o que o meu sentimento está dizendo. Eu vou decidir não dar ouvidos apenas à minha emoção. Vou usar a minha emoção para uma reflexão à luz da palavra de Deus e tomar uma decisão de acordo com a palavra de Deus. Terceiro, nós podemos ver que é o caminho. Andar no caminho. Como eu posso andar no caminho, então? Como é que eu ajusto o meu coração? Eu ajusto o meu coração para confiar em Deus de acordo com a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais profundo da alma, do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração. Julga os desejos e pensamentos do coração. Eu preciso, em tempos incertos, de uma autoridade externa, uma revelação, não apenas de uma emoção. Eu preciso da revelação da palavra de Deus para me orientar. Então, quando eu considero, reflito sobre a palavra de Deus, ela me ajuda a discernir os meus pensamentos, as minhas emoções. Eu digo, puxa, esse pensamento não está correto. Essa emoção que eu estou cultivando aqui não está correta. Eu vou ficar com o que diz a palavra de Deus. E ao fazer isso, então eu estou decidindo confiar em Deus de todo o coração. Isso me leva ao caminho. Primeira palavra, confiar. A segunda, coração. E a terceira, caminho. O texto diz que o Senhor endireitará as tuas veredas. Versículo 6 diz, reconhece-o em todos os teus caminhos. Esteja consciente de que Ele está presente. Ele está presente, Ele está orientando por meio da sua palavra. E quando você fizer isso, Ele endireitará as tuas veredas. Veredas são aquelas trilhas acidentadas que nós temos quando vamos pegar um caminho na área rural, por exemplo. Veredas são aqueles caminhos alternativos, pedregosos, difíceis. E o texto diz, Ele endireitará as tuas veredas. Ele vai tornar o seu caminho plano, o seu caminho reto. Se cansamos de, em tempos incertos, andarmos sempre em círculo, é hora de confiar em Deus. Confiar. E confiar quanto? De todo o coração. Considerar nesse processo de reflexão entre a emoção e a revelação da palavra de Deus e ficar com o que diz a revelação da palavra de Deus. E então, Ele nos guiará pelo caminho certo. Obrigado por esse tempo. Que Deus abençoe você e lembre-se, as suas orações são sempre bem-vindas. Um forte abraço. Domingo de alegria para você.